リン、心配したんだぞ。 Velho, finalmente você voltou. Ah, o que foi? どうしたのお兄ちゃん、怖い顔し Por que て。 você está tão こん nervoso? な顔しない方がおかしいだろう。 Estranho seria se eu não tivesse. Você perdeu a conexão. 突然君との通信が途絶えたとフェアリーが言い出したんだから。 Peraí, está. Deixa eu ler aqui a história. Estranho seria se eu não tivesse. Você perdeu a conexão com a fase de repente, quando estava no nível inferior do setor de retrofluxo. デミエールが君のスマ Se ホ não から fosse 製造 pela 報告を mensagem da くれなか Remiel ったら do seu celular me dizendo que estava tudo bem, eu teria ido atrás de você com o Billy e a Cici. ごめんねお兄ちゃん。今から帰 Ah, るねって desculpa, 連 Wise, a 絡 culpa すれば foi よかっ minha, eu た。 esqueci de te avisar. 待って、 Espera, como a Remiel tinha a senha do meu celular? Será que ele descobriu カードが naquela 入 hora ってたの também? に。まさかそれもあの時に。それでリン、 Então, velho, o que aconteceu depois de você se desconectar 具体的に da は fada? 何があったんだ。 Você explica ao seu irmão o que aconteceu depois que você retornou do nível inferior do setor de retrofluxo. お互いの記憶を見ただって。僕たちの知能推奨体にはそんな力まで備わっているのか。 Que foi, meu? Peraí. Vocês viram as memórias uma da outra, Belle? Será que nossas lentes cristalinas inteligentes é capaz de fazer isso? Eu não sei. わかんない。今までもいろいろあったけど。 Nunca tinha acontecido nada parecido. でも、 Mas a Ramiel disse que viu uma cena parecida quando 私の tirou 体からタウミエルを取り戻した時、 Taumiel do meu corpo. 思うんだけど、 Acho mais provável que tenha acontecido alguma reação entre o Taumiel e minha lente. Ou melhor, alguma espécie de ressonância. 同じ現象が Realmente, Taumiel estava その時は nas どちらの duas そばにタウミエル situações. があったと。とはいえリン、 Mas você já tinha passado bastante tempo com a Ramiel, Belle. Nada desse tipo aconteceu antes. Meu filho? Não tem nada aqui pra ti, não. Isso aqui não é pra você. Mas você já tinha passado bastante tempo com o ML, Belle. Nada desse tipo aconteceu antes, né? Sim, é verdade. 確かに。知能推奨体と Sim, é verdade. E ainda acho que além das lentes e a Tamiel, existe algum outro elemento な importante. ら明後日の夜、 Por que não vamos perguntar para a cena depois de amanhã à 僕た noite? ちに治療を提供してくれた張本人 Já que ela fez nosso 別の tratamento, 条件に talvez ついて saiba の de 心当た alguma りがある coisa. かもしれない。 Depois de amanhã à いい noite? けど、なんで明後日なの？ Por que nesse dia? それが明後日の夜、算数局のレセプシ A ョンホール Dacena で vai dar um banquete de boas-vindas para os convidados no 来賓向 salão けの歓迎会があ de るそうだ。 recepção do TI. 僕たちにも招待状が E a 来てる gente よ。 também recebeu um ド convite. ラキナ様が主 A 催なん própria だね。 Dacena vai organizar o banquete. 算数局のシンギュラリー Já トを resolveram o 解決した problema のかな？ das fugas de singularidade do DI, então? そうでなければ、 Suponho que sim, わざわざ senão 算 não 数 teria 局の会 organizado 場 o に聞 evento. くところによると、 Ouvi dizer que a Nidiverne e o DE vão dar outro banquete 別 de の歓迎会がある boas-vindas そうだ。 ao mesmo tempo 上 em 陸から Virion まだ降りていないゲストた para ち。 receber os convidados que tiverem permissão para desembarcar em Astropol. 昼にベリナさんとノルムーに会ったけれど、 Encontrei a Verina e a Norma quando saí de casa 今日 hoje から à ビルリング tarde. 入りするそうだよ。 Parece que elas já foram para Virion fazer outros preparativos. Os visitantes que ficaram em Virion. 地上からのゲストはまだ全員がブーアス Então トラム ainda に tem um 到着 grupo したわけじゃないんだ de ね。 visitantes presos em Virion. Você acha que é aquele que se parece com どう Seppo? 思う？トリビアが来たこと、そして
セルピコに似てる。 Você acha que é aquele que se parece com o seu? あれがセルピコのはずがない。 Não, Belly, não tem como ser o seu. Dá-te Você soda. sabe que ele já... うん É, いいかい tá tudo bem, eu entendo. É natural que トリビアと再会して reencontrar ど tudo うしても traga 昔 algumas のことがよぎる memórias. のはわかる。けれどセルピコはもうい Mas ない isso んだ。 tudo ficou para trás. ヘリオ Serpo ス e 研 a 究所のことを instituição Hélio já não existe mais. う Ei, Wise, por que você parece mais chateado que eu? んほら Vem, tira essas coisas tristes da cabeça, tá na hora de dormir, 早い senão とこ寝ちゃおうよ。 essa rotina que nos esforçamos tanto para criar vai por água abaixo de novo. あ Olha só quem fala, você あ、 também リンも deve 早 ir く dormir 休むんだ cedo. ぞ。 E nada de usar celular いつま debaixo で das もベッドで cobertas, ス tá マ bom? ホをいじっていたら意味ないんだからな。 Wise vai embora. とは言ったものの、 É melhor revisar os 管理 dados 局 que で拾っ consegui た no データ、 setor de もう一 retrofluxo 回 antes 整 de 理しとこ dormir. うかな。 Talvez encontre alguma pista para confirmar a identidade do criminoso. Você senta à frente do Empen e perde a noção do tempo. No meio da madrugada. Belly, sua luz está acesa. Você ainda está trabalhando? Belly. Fofo. Minha musiquinha tranquila. まったく Eu falei pra ela 早く dormir 寝ようと言っ cedo. ていたのに。 Eu falei pra ela dormir cedo, mas mesmo assim. うん O que são esses papéis espalhados aqui? São rascunhos que a mestra fez para analisar a intenção dos criminosos. Novo aviso, a mestra está dormindo há aproximadamente 30 minutos. Deduz que já entrou em um sono profundo. Sugestão, é melhor não fazer nada que possa acordar a mestra, segundo assistente. あ Sim, eu sei, Fada. Ela precisa de um bom descanso. さてと Eu assumo daqui, para isso que serve o segundo assistente. 助手2号が引き継ぐとするか。 Negativo, correção. O trabalho será realizado pela primeira assistente com o apoio do segundo assistente. わかった。 Tá certo, conto com você, それ primeiro じゃあ頼む assistente. ぞ。フェアリー、 Fada, Mas, resuma brevemente こ tudo れま que での temos 情報 até を簡 agora. 単にまとめられるかい。 Entendido, apresentando todas as conclusões e análises atuais ao segundo assistente. Informação 1. As vítimas do criminoso não têm características em comum. Sua identidade limita as possibilidades de dedução futura. Informação 2. Ao implantar éter volátil em cada vítima Bang-Bu, o criminoso também definiu horário e local específico para a ativação. 犯人は誰を被害者にするか。 Para o criminoso, o importante 時 é o 間と horário 場 e 所 o を重視したのか。 horário e o local e não a identidade da vítima. Afirmativa. Com base nas informações disponíveis, a única informação realmente relevante é o horário e o local de ocorrência da fuga da フ singularidade. ェアリー、 Fada, 空間上 pode の記録から verificar 最 os 近のものを取得でき registros るか。 recentes シンギュラリークが頻発し始めた時期 da でしょう。 patrulha aérea para mim. Comecem a partir de quando as fugas da singularidade começaram a aparecer com frequência. Quero ver quando e onde cada um ocorreu. Entendido. Conectando ao sistema de rede interna do Departamento de Patrulha ほ Aérea. ら、ハッキン Espera, グし Fala, ろと por は que 言って você ないぞ。 hackeou a rede interna da 公 Patrulha 開 Aérea? されている範囲 Como a で gente vai explicar se 見つかったらなんて言い訳するつもりだ。 descobrirem? Ela vai verificar só os registros públicos. Tarde demais, segundo assistente. O processo de invasão e busca concluídos. やれやれ。 Diagrama completo gerado para o segundo assistente, com o horário e o local de todas as fugas da singularidade devidamente sinalizadas. このマーカーが O ciclo do mapa são os locais onde cada singularidade apareceu, certo? エネルギー区、 Seção de energia, setor de retrofusco, departamento de informática. Pelo mapa parece que estão espalhados ブーアストロナウトが何度も aleatoriamente 散 por らばっているだけのようだ。フェアリー、 Ah, é 確か verdade, シンギュラリー lembrei. クというものは Mesmo depois de uma fuga da singularidade desaparecer, ainda tem um período com boas chances de reativação. Afirmativa, há registro arquivado de eventos desse tipo.
よし。その位置まで Fala, 屋上 pode に表示 marcar でき pra るか。 mim as posições dessas fugas da singularidade reativadas também? Entendido, os locais correspondentes foram adicionados ao mapa para o segundo assistente. 随分位置が変わったな。 As posições mudaram bastante, não é à toa que Dracena demorou tanto para lidar com todas as fugas do DPI. フェ DI. アリー。ここは2つ重なってい Fada, る o よう que に見え que る são が。 essas duas áreas これはどういうこ sobrepostas? とだい？ São múltiplas fugas da singularidade com posições especiais e temporais relativamente próximas. Nesse análise, nessa condição, as múltiplas fugas da singularidade influenciam umas às outras, expandindo sua área de impacto no espaço real. 同時刻。 Ou seja, as fugas que surgem no mesmo lugar e ao mesmo tempo podem se その脅威が sobrepor. 掛け算的に大きく Espera, なる será フ que... ェアリー。 Fada, pode organizar esses dados novamente? Quero 最も ver 接 o 近した時間 momento と場所を見た e o い。 local onde essas 図を整 fugas 理できる da か。 singularidade estiverem mais próximas de uma sobreposição. Entendido, gerando novos resultados de análise para o segundo assistente. Oxe, fazendo aqui これは Isso. 間 É 違い isso, な tem い。 que ser isso. Como eu peguei no sono, Fada, eu não falei pra você me acordar depois de um tempinho. Eita, Wise, o que você está fazendo aqui? なんで私の部屋にいる？ Ah, não importa agora, Belle. Eu e a Fada já descobrimos qual é o verdadeiro objetivo do criminoso por trás dessas 犯人がシンギュラリークを使って何をしようとしたのか突き止めたんだ。これって Caramba, o que é isso? 先週、 É a localização das fugas da singularidade que o criminoso criou na semana passada, 3 犯 dias 人が depois 作り出し que たシンギュラリークが resgatamos 再 o び活性 Toby. 化した。それぞれの得意点に Cada 重 uma なり合 dessas った fugas da singularidade se その影響 se 範囲がスカモールフォローの端から sobrepõe 都市部にまで及んだらしい。 com as outras e a área afetada se estende da borda da esfera Escamol até o distrito urbano de Astro. スカモールフォローとブーアストラムに Assim, o criminoso poderia levar algo da esfera Escamol 犯人の狙い para はこれだ Astro った Espera, será que é o Gitablulu? ギルタブルルを あ Sim, também foi o que eu pensei. あ、 O real objetivo do criminoso deve ser levar ギルタブルルブーアストラムの市街地へ移動さ Gitablulu せる para こ o となんじゃない distrito かと urbano de Astro. 思い出してみよ Quando vocês se depararam com ele antes, ele demonstrou う。 uma シンギュラ clara リークに引き寄せられるという特徴は atração por fugas da singularidade. É verdade. Mas o que aconteceu depois? でもそうだとしてその後は Mas e depois? O que vai acontecer quando jogarem o Gitablulu no centro de Astrobu? É... それにあの E 辺り tem の mais, 得意 se 点に ele あいつ está が mesmo 潜ん na でると fuga した da ら singularidade de 見 Astrobu, つけられてないのも agora, 変 por だ que し ninguém achou ele ainda? シンギュラリークの痕跡をたどって実地調査と行くしかなさそうだな。 Pelo visto, vamos ter que seguir o rastro das fugas da singularidade e investigar no local. Sim, eu pensei a mesma coisa. だね夜が明けたらビリ Eu ーと também シーシ pensei アたちを連れ nisso. て Quando amanhecer, o Billy, a Cissa その場で見ないと e eu わかんない vamos ことがあり ter そう a だし sessão de energia. Talvez a gente consiga seguir algum rastro e achar novas pistas. Depois de desejar boa noite a Wise, você descansa por algumas horas e uma nova manhã chega. ちょっと寝不足だけど Parece que eu não dormi muito bem. Eu vou descer e encontrar o Billy e os outros.
E aí, pessoal? Belly, você está aí. O Wise já contou tudo pra gente. Essa é a nossa gerente. Você encontrou uma pista do criminoso rapidinho. Agora vamos investigar o local. そういうわけで実地調 Certo, 査 agora vamos investigar o local. Vamos começar pela seção de energia e seguir cada uma das fugas da singularidade até encontrar o criminoso ギルタブルルがいるかもしれないか ou ら a Gita Blue. これまで通り Certo, eu e a 僕 Fada とフェア ficamos リー aqui は dando assistência ここから remota, 君たち como をサ antes. ポートするよ万が一 Bem, se você acabar encontrando o criminoso ou Gita みんな Blue, 何よりも身の安 pensa 全 na を sua 第一に segurança 考えるんだ primeiro. ぞ Não vai se arriscar. ちゃんと気をつけるね Não se preocupe, Wise, eu vou ter muito cuidado com 俺 ele. たちも店 A 長を gente しっ vai かり proteger a 守る gerente também. そうそう É isso aí, não se preocupe, Wise. Se algo der errado, eu agarro a Belly e a gente corre. Foi mal. Foi mal, Billy, mas você vai ter que se virar sozinho. 何 Sem problemas, o Cavaleiro da Constelação vai ter 最後の一人 o になっても último suspiro para 仲間を守り抜 proteger くぜ seus い companheiros. や一人しかいないなら誰を Ué, é 守る sério, não わけ fala essas coisas que dá 漫才 azar. ノルマも達成 Bem, した já し tá ぼちぼち passando 行く do tempo, vamos logo. Você vai até a seção de energia com Billy e Cici. Vocês se aprofundam na seção de energia, seguindo o caminho formado pelo surgimento das fugas de singularidade, das fugas de singularidade, até que chegam frente a uma estranha fissura. Deve ser o fim do caminho. Rapaziada, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, só pra ir ao banheiro e já volto. Beleza, então, eu já tô de volta. Vamos lá. Vocês entram com cuidado e se deparam com... ぬるっと入っちゃったけど Belly, chegamos. Fique alerta. Se as coisas derem errado, dá no pé. じゃあなん Ah, か onde estamos? Voltamos para Astro Blue. あしらブーアストラムに戻ってきてない こりゃ部屋だろ Parece um escritório. Acho que eu já vi esse lugar antes. Esse lugar me parece muito familiar. E esse não é o escritório da ドラキュラ Dancena? 様の執務室 A Avelina me 前 trouxe にゲ aqui リナさんが antes. 一回だけ連れてきてくれたっけはあそんな Como? O レンガー様の escritório da オフィスが終点 Dancena? なんて O Gida そんなの Blue veio até aqui só pra cair numa ドラキュラちゃ armadilha. んだってそれっぽい Mas こと a は言って Dancena なか nunca ったし comentou nada sobre isso. 確かに Que 変だね estranho. シンギュラリティに繋がったルートが Que estranho, achamos que a fuga da singularidade levaria para o Astra Blue, mas justamente no escritório da Dancena. 待って待って Espera, tem passo lá fora, ele se esconde agora. Antes que vocês consigam se esconder, a porta do escritório se abre. びっくりしたわ Vocês me assustaram, o que vocês estão fazendo aqui? どうしてここにいるの Ah, bem, na verdade, Belly, você explica. Você conta o que descobriu e a Dancena como chegar na seção de energia até aqui. なるほど Entendi, um caminho formado por fuga da singularidade. 確かに今までは考えてもみなかった可能性だわ Eu realmente havia considerado essa possibilidade あなたた antes. ちの推測が正しけ Se れば sua especulação estiver correta, então o Gita Blue deve estar se escondendo entre as fugas da singularidade em Astro Blue agora. それにそういうこと Se なら for esse o 辻褄が合う caso, tudo faz sentido. 辻褄っていうの Ah, は Dancena, você ドラキュ tem ラ様 mais 他に alguma も手 pista? がかりがあるのね Bem, veja só, algumas noites atrás surgiu uma pequena fuga da singularidade perto do meu escritório. Analisando isso com sua dedução, o alvo tanto do criminoso quanto de Gita Blue deve ser... Belly, posso pedir que esses dois saiam um pouco, afinal suas identidades... あごめんなさい Ah, não tem problema, Dancena, somos todos amigos, não vai haver confusão. 分かっているわ
Eu entendo, mas isso envolve segredos de mais alto nível de Oscar Freire. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Especialmente considerando que esses dois são uma oficial de segurança pública e um folgado desempregado. Como assim, cara? Folgado desempregado foi meio pesado, senhorita Dracena. Aí você me entristeceu. Entendi. É o tipo de segredo que a gente souber demais pode acabar em problema, né? Tipo ser permanentemente silenciados. É, mais ou menos. É um pouco complicado, então eu preciso de um tempo para conversar com a Belly. Cícia e Billy, vocês podem retornar ao pavilhão Ama para descansar. Quando terminarmos aqui, alguém acompanhar a Belly até vocês. Claro, não tem problema, senhorita Dancena. Eu vou sumir como esse robô aspirador aqui. Já não estamos ouvindo nada. Cícia vai embora apressada, levando o Billy consigo. Algo parece estranho. Será que tem algo especial em mim em comparação com a Cícia e Billy? Por que a Dancena fez questão de afastar os dois? Peraí, ele quer passar aqui na minha frente. Será que devo chamar o Billy e a Cícia de volta? O que foi, Bé? Perdida dos pensamentos? Ah, não é nada, Dracena. Vem aqui, Bé, vou te contar o que aconteceu naquela noite. Naquela noite, quando eu voltei ao escritório, já senti que o ar estava pesado com um éter. A origem era mais ou menos por aqui. Falando nisso, se prestar bem atenção, ainda tem um pouquinho de éter no ar agora. Além do éter que ficou no ar, esse documento também estava espalhado pelo chão. Mano, tá muito suspeito isso aqui agora. Tá achando? É porque eu também já vi alguns spoilers de umas cenas, então não sei se é essa aqui. Dracena, esses documentos têm a ver com o incidente? Compare com as suas conclusões. Depois de ler, você vai entender. Plano de reforma da instalação de TI. Registros de pessoal. Relatório de dados de Rosetta. Eles não têm nada em comum. Ué, que isso, meus olhos. Ah, espera, aquele etéreo entrou aqui dias atrás, porque ainda tem vestígio de éter. Calma. Não, espera, aquele etéreo entrou aqui dias atrás, porque ainda tem vestígio de éter. E outra, o éter não tá vindo da minha frente, mas... de trás? É essa cena que eu vi. Fairóis. A Dracena foi possuída aí, parece. Ou essa é a verdadeira forma da Dracena, tá vendo? Eu sabia, você não é a Dracena. O que é você, afinal? Senhorita Dracena? Sou Truva da Corporação Futura, vim para a nossa reunião. Truvia, corra. Essa é a cena que eu vi. Eu vi exatamente essa cena, mano, porque... eu acho absurdo os caras dando spoiler nas redes sociais. Eu acabei vendo isso aqui, velho. É por isso que eu não me impressionei tanto. Mas caramba. O ZZZ tá
Tá forte na lore, tá forte nas cenas. Simplesmente brutal aqui. Truvia. Vira... Só foi uma NPC, pouco tempo de tela. Fuja agora. Caramba, velho. Dentro do departamento de informática, um alarme estridente soa repetidamente. ドラキナ様、ご無事ですか？算数局内で何かあったと知らせが。 Senhorita da Cena, está tudo bem? Recebemos um alerta sobre algo dentro do DI. É a senhorita Truvia? Como isso? よく来てくれたわシグリッド Sigrid, ainda bem. Você chegou na hora. Nossa. お願いできる Rápido, me ajude a estancar o sangramento. 仰せのままに。 Sim, senhorita 私 da が Cena. 不達だったわ Isso é culpa minha, eu não devia ter deixado ela sozinha com a 取り切りにす Belly. るべきじゃなかったの リン殿が Belly, a senhorita... 出過ぎ Senhorita た da ことを Cena, 伺 me いますが、 desculpe ド a ラキナ様。 ousadia da pergunta, mas quer dizer que a Belly feriu a Truvia gravemente? 残念だけどそうよ Sim, foi isso que aconteceu. 彼女たちの間 Ah, に eu não imaginava que houvesse um desacordo tão grande entre a Belly e a Truvia. でも大丈夫 Mas acho que a Belly agiu com impulso, senão nunca teria feito と isso. にかく逃げて De しまった qualquer リンを forma, 見 nossa つけて prioridade agora é encontrar a Belly e chegar ao fundo disso. Ela acabou de タイ fugir. ミングの悪いことに A Lady Belly não está aqui, então posso contar com você para cuidar disso, Sigrid. シグリッド Sigrid, tem algo te incomodando? いえ。何でもあ Ah, りません desculpa, senhorita ドラ da キナ様 Sena, encontrei a Belly. 早急にリン殿。 Quanto antes, リンを探し出し encontrarei a Belly こちらへ quanto 連れ antes てまいります。 e a trarei até お願 você. いね Certo, deixe isso em suas mãos, Sigrid. こ E の não ことは comente nada sobre o que aconteceu essa noite para não causar 島にお越し um いただい pânico たばかりのお客 desnecessário aos 様に visitantes que acabaram de 無用 chegar な aí. 混乱を引き起こしたくないわは、御意。 Sim, senhorita da Sena. Vai, あ Sigrid, なた cumpra の seu 務めを dever. 果たしてちょうだいシグリッド Agora eu não sei se tipo a Dracena foi trocada ou sempre foi a Dracena de 彼女を antes. 捕まえて Encontre a captura e traga de volta pra 連 mim. れ戻すの Aí a Truvia morreu mesmo. Nossa, mano. Enquanto isso, em algum lugar na cidade no céu. ピュロイスねえピュロイスってばなんで Por quê? Porque você me fez fugir. Se a Truvia estava bem ali, por que não me deixou salvá-la? Porque já não havia mais salvação. O ferimento foi claramente fatal, não havia como salvá-la. E nós não podemos enfrentar aquela coisa que parecia a alvorada sem ajuda. だって Mas você não tem muito poder, Fyros. Fyros. 女の子一人 Era pra você ser poderoso, Fyros. Por quê? Porque não usou seu poder pra salvar ela. Tem certeza? Quer mesmo enterrar o resto de Roscafilia junto com a sua antiga colega? Eu. Agir por impulso não vai salvá-la. E também não vai ajudar você. Esfrie a cabeça na chuva, antes que aquela coisa te encontre. Depois faça o que apenas você é capaz, o que você precisa fazer. 今の私に O que só eu sou capaz de fazer. 何も Mas agora eu não posso fazer nada. 聞こないよ Sinistro, mano. Aí simplesmente Truvia... Pô, mano. Pensava que a Truvia ia ficar mais tempo aí. De tela. ああひどいありさまだね Você não parece nada bem. Caramba, mano, que tristeza, cara.
たった1日会ってないだけでどうしてそんなボロボロになってるのかな。 Só faz um dia que nos vemos e como você conseguiu ficar assim? Cara, nem sei o que dizer, mano. A Lore do ZZZ tá caminhando muito bem, cara. Os caras estão com coragem de matar personagem hoje. 見える。 ML, o que você está fazendo aqui? 空準局の警報が Os alarmes da patrulha aérea não param de tocar, então eu tinha que verificar, né? Eles poderiam estar procurando pela fugitiva. 指名手配犯の一斉捜索かもしれないし、それで Então, como você acabou numa situação caótica dessa? 濡れね。はいはい。言いたく Tá, ない se ならい você い não か quer ら。 falar por mim, tudo で bem. も雨の Mas 中 sair で da 棒 chuva, 立ちに você な vai るのは pegar や um めよう。 風邪ひいちゃうよ。 resfriado. お家に帰りたくない？ Se você não quer voltar pra この casa... うちアンバーホールはもう空準局に包囲されてるだろうし。 Ah, é, a patrulha aérea já cercou o pavilhão Amba. Voltar agora seria cair diretamente na armadilha と deles. りあえず Nesse caso, por que não vem ficar comigo por um tempo? 横 Pelo になる場 menos 所くらい posso は te 用意して oferecer あ um げ lugar る para よ。 dormir. 何にも言わないの Como は você não 同意とみなすから responde, ね。 quem cala consente. Ainda atordoada, Remier leva você até onde mora, na base da gangue Ena. Ouça o que a Remier tem a 適 dizer. 当に座って。あ、濡れちゃ Só うから não ネ na ット以 cama 外 vai ね。 ser um problema se molhar. はい。これタオル。 Pega essa toalha e você precisa se まずは enxugar. 軽く体を拭きなよ。余力があるなら Se ainda tiver forças para isso, você pode tomar um banho quente. Tem um banheiro 僕たちの improvisado 組み ali 立てを手伝ってくれたんだ。 que os Bang Bulls montaram pra mim. まあしょうがないな。 Ah, tudo bem. Se você não quer se mexer, eu mesmo te enxugo. どうして？ん？ Por quê? 私 Por que você me trouxe どう aqui? してここに？久しぶりに Ei, 喋っ você たと não 思 deve っ me たら、 agradecer antes de qualquer coisa. まずは Moça ありがとうだよね。 encharcada. ありがとう、レミエール。 Obrigado, Remy. 素 Quando 直 foi な君って que você ficou tão Nada, cara, obediente? será Isso que não é eu nem um pouco sua vibe. もっと感謝を伝える Se 方法 você が quer あるよ。 demonstrar sua gratidão, toma. Essa é a sua. 君の Remy fala isso e te entrega outra toalha ali. Minha vez de fazer o 私 quê? の番ってほら見て、 Sua vez de enxugar minhas Nossa, asas, é claro. Eu não consigo Miss alcançar Mashita algumas tá partes tendo sozinho. 自分じゃ手の届かないところもあるんだよ。もうその顔は E que 何 cara な é の？ essa? Eu já te 私 sequei. ばっかりに É 聞 sua かせ vez て de ないで。 retribuir o favor. そろそろ君が拭いてくれる番だよね。わかった。 Tá bem. Belly já não consegue fazer nem raciocinar direito, só tá seguindo. Você troca de lugar com a Remy e se senta atrás dela. Então essa sensação de tocar as asas de uma sirene, 私ね、雨 sabe, の日 Belly? ってず Eu ー nunca っ gostei と de 嫌い dias なんだ。 chuvosos. Essas imagens do Quem que Mexe são muito maneiras. 雨に濡れると A chuva sempre encharca minhas asas e deixa いつまでもほんのり elas 湿って pesadas. るんだよね。 E eu posso sacudir elas quando quiser, mas nunca consigo secar totalmente. お風呂の時も似たような感じだけど、 A mesma coisa no banho, mas pelo menos eu consigo evitar que elas fiquem totalmente ensopadas. へえ、結構大 Deve 変 ser なんだね。 meio desconfortável, não? うん。 Sim, na verdade é um saco, é muito chato lidar com ド elas. ライヤーはうっかり乾燥させすぎちゃって、 E não adianta 肌が usar 抜けやすく secador. なるし。 Se for muito quente, eu perco penas. Se for muito frio, fico resfriado. 自然乾燥はね、 Mas também 時 não 間 dá が pra かかる esperar し、 elas secarem naturalmente. 人間 Demora に uma はあんま vida り e eu いい匂 sou いじゃないのが残っちゃうんだよ impaciente ね。 demais para isso.
Além disso, sempre fica um cheiro estranho que não sai nem lavando. そうなると結局タオルで拭くのが A 一 melhor 番かなって solução é secar devagar com a 翼 toalha, が大きいと苦労 mas する com よ essas asas enormes sempre tem lugares que eu não consigo alcançar sozinho. 昔は Quando eu fico na chuva antes, ベリのベッドにこっそり eu 忍 me び込んで enfiava na cama da Belle e enrolava lá para me secar nos lençóis dela. いやいや Ah, 濡れたまま espera 人 aí, のベッ como ドは você ダメ podia で se しょ enfiar assim na cama dos 怒られ outros? なかったの Ela não ficava furiosa com você? もちろん Não バレ tinha たら毎 problema 回 se すっ ela ごく não 怒られたよ descobrisse, mas sim, quando ela me via, ficava furiosa. でもどんなに Mas 怒 não っても importa o quanto ela 最 ficava 後はブツブ furiosa. ツ言いながら No まだ濡れて final, るところを優しく fazia 拭い como てくれ você るんだ e secava os lugares que ainda estavam 君がやって úmidos くれ bem てるみたいに devagarzinho. ねはありんちゃんは知ってる新エリートの公式の記 Velho, 録に você sabe 私とベリ que の os 最後がどう registros 書かれ de てるか Nova e do dizem sobre meu filho, da Belle e da Belle? 結構あっさりし Eu て lembro る de alguma coisa sobre a operação chamada Dia do 確か Silêncio. 沈黙の日 Você e a っていう Coronel 作戦 Vaik に se 参加した envolveram em um あんたとベリ acidente e morreram em serviço. そうだね Sim, morremos em Gente, serviço. Parece até um Mas jeito assim, digno de ある e 意味 nobre で de は dizer それ isso, も間違いじゃない mas de um ponto de vista, nem está de todo errado. 私たちうつろがりは Afinal, nossa たっ primeira た一つ e の única 使命に missão 準 como ずるため caçadora の do 存 vazio 在だから era suprimir o Será? núcleo kármico Utsirogaru de dentro de Jugo nossas Fujirareta. armas. 合格を抑え込むことうつろがる銃具の中にあ Núcleo る kármico dentro das armas dos caçadores do vazio. Isso mesmo, Que se esse lembra negócio do é o entrelance que eu mencionei? あいつらと他のエーテ A リアスを diferença 決定 real 的に entre 分け ele る e の os outros etéreos その normais 権能 é um núcleo Soreba, kármico 決心の体 especial 内 que にしか só 存在しない ocorre 合 dentro 格と呼ばれる dos 得意物質に由来するの entrelances. アーチ教授は Segundo Nani Ash, Monai o núcleo Tokoro kármico Kara é Tsujo no diferente de um Etéreo núcleo etéreo normal. それが直接 Ele não se 始まりの主 desenvolve に作り出されたも naturalmente, のだって仮説を tem 立ててた de ser criado diretamente pelo フ Criador. ォローのルールを書 O き換える Criador ことが criou um できる núcleo ほどの力 kármico, を持つ um 代物 poder で que pode 大 ser, 型フォローには que そ pode れを alterar as コート regras した決 da 心がいる esfera Só na negra ruim, e tu usou vai ter ele que para trabalhar. fazer os entrelances das grandes esferas. É mais ou menos por そ aí. して当時 Na 私たちは época, depois de 決 muito 心の一 lutar, 体をやっとの思い conseguimos で倒した derrotar け um ど dos その合格だけは entrelances, どう mas して não も消滅 podemos させられなかったんだよ destruir o ね núcleo kármico. 教授やサンブリンガーたちは Ash そのリスクを e 消したり Alvorada つつ queriam Gente, não, eliminar a espera, ameaça daquele do robô núcleo moço kármico de uma vez por todas e permitir que a humanidade dominasse o poder que há nele. そう移 No ろがる銃具 fim, だよ encontramos uma maneira de selar o núcleo 彼らは kármico 合格を em フ Impossível. リンツ号機 E の aí 中に criaram 封じ as 込める armas ことで機 dos 能する caçadores do 武 vazio. 器に変えたでもそれじゃ Então o つまり poder das armas do 移 caçador ろ do がる vazio 銃 vem 具 do の力 Criador. は元をたどれば始まりの主ってことそういうこと Sim, e é por isso 副 que 作用 elas の têm 満載なのも tanto, 納得でしょ tantos efeitos colaterais. それでも Na época, tivemos a ingenuidade de acreditar 疑って que なんかいなかった a humanidade poderia superar as esferas negras se conseguisse dominar aquele poder. だから Então, 教授 quando と Ash サ e ンブリンガー Alvorada が nos あの計画を apresentaram 提唱 seu した時 plano, も nós não 疑問を抱くことなんて hesitamos なかったんだ nem よ por ね um segundo. 続けて Um plano あの計 da 画 Dama って da いうの Alvorada は e do professor Ash. 私たちはそれを祝日計画と呼んだ Sim, o projeto あの忌々しい名 Helioscópio. 前のことは Enquanto eu estiver viva, nunca vou me esquecer desse nome amaldiçoado. 大量の合金を売買して Resumidamente, era um experimento que usava muita 銃具 possível の中にある como 合 meio 格 para を部分 fundir 的に融合 facilmente さ os せ caçadores do vazio com o núcleo 言ってみれば kármico de そうい suas う armas. 実験だったんだよね人と合格をくっ Eles つけちゃうなんて fundiram você com そんなこと um したら núcleo kármico. Isso significa que それは significa 私たちが que a gente 腎臓の seria 結晶になる como ことを意味して entrelaces artificiais. 銃具を扱う代 Nós 償を軽 teríamos 減 mais できるかもしれ que ない suportar os efeitos reversos de usar as シ armas ンプルに e 強くなれ talvez る até かも conseguiríamos uma maneira mais forte de defender どう Nova して私はあの時教授のヨタ話を信じちゃったんだろう Mas quando eu penso nisso, nem todos acreditam que caímos nas mentiras do Ash. じゃあまさかあ
あんたとバイク大佐はその実験で。 Você reconhece a Valkyrie na parte do experimento? そうだよ。 Sim, eu e a Belly 私 éramos とベリは as あの últimas 実験の最後の参加 participantes. 者だった。というより Ou melhor, 最後のモルモット as últimas かな。 cobaias. 今思えば Quando penso nisso, me ベリは pergunto se a とっくに Belly 分かってたのかも。 já sabia da verdade sobre o plano do Ash e その da 裏にあった Alvorada. 真実に出しゃばりを嫌ってたあの子 Senão, が ela nem かた teria くなに私 insistido と para 一 ir 緒がいい junto. って言い張 Ela った nunca のに gostou de ficar no foco. 私がそのことに Se eu tivesse もっと早く imaginado 気づ o いて que あ ela げられてた estava ら pensando um pouco と antes, 見える。 Mimi. でも教授だっ O Ash て era いつもはすごく extremamente 慎重で meticuloso e sempre elaborava cada detalhe de seus planos meticulosamente. なんとも言えないんだよ Então, ね。 não dá para dizer se perder o controle do núcleo kármico durante o experimento foi realmente um 本 acidente, 当に事故 ou だった se era a のか real intenção 彼が que ele 意図した estava ことを escondendo o 隠して tempo たの todo. か。でもどっちにしたっ Qualquer て que seja a verdade, no fim, o núcleo kármico perdeu o controle e a Beth se tornou uma nova 一 entrelace. 方の私も Já eu me fundi parcialmente com o núcleo kármico dentro de 半 Tamiel 分は人 e me 間 tornei o que sou agora, um monstro meio humana, meio entrelace. でも無意識のうちに Talvez no fundo あっさり死 do んで meu たまるかっ subconsciente て eu simplesmente não quisesse morrer tão facilmente. 最後の瞬間 No último momento, o poder da ordem temporal controlada por 私は歌 Tamiel 手とも言える me あ deixou る em um 種の estado 静止した de 状態に陥ったんだ。 imobilidade muito próxima de uma morte 封 aparente. 印されてたプルセナスフォローで Foi 目覚 só めた há のは cerca de um ano que finalmente despertei do selo na esfera Ucenas. 次女の力 Poder da ordem temporal? うん。 Sim, você lembra daquelas 色あ minhas せたエー penas テリアスたちや que deixavam vocês totalmente imobilizados? そこには Exatamente esse poder. タウミエルに封じられた豪 O 華 núcleo がね kármico selado em 時間の Tamiel 流れを止めちゃう possui 力 o がある poder de suspender o fluxo do そ tempo. して E como eu me fundi parcialmente com o núcleo kármico, mesmo sem o Tamiel, eu consigo fazer coisas parecidas com relativa facilidade. でもさすがに Mas para lidar com aquelas 3 alvoradas, só isso já está longe de ser o suficiente. だから私は É por isso que eu preciso recuperar o Tamiel selado na esfera negra. たとえそれが Mesmo que isso me faça sucumbir mais rápido para o lado dos entrelances. Eu preciso. Emilia fica em silêncio por um momento. Ela ainda está de costas para você, mas parece que você já consegue notar sua expressão triste e solitária. Uma expressão exatamente como a sua agora. ああ何をペラペラ Bem, 喋って deixa るんだ pra よ lá, 私 por った que ら estou te contando tudo isso, つい Sofia? ついサービスしすぎちゃった Mas し já que eu acabei falando tanto, de repente você vê as asas brancas dela passarem no feixe bem na sua frente. Emilia se vira e encara você, exibindo no rosto aquele mesmo a misterioso de sempre. 君のターンだよ Agora é sua vez. Não é minha vez de novo? また私の番 Espera, minha vez de fazer o quê? 翼なら拭いてあげたけどもちろん Sua vez de contar a sua história, claro. Encara isso como mais uma rodada do nosso joguinho de perguntas e respostas. こうしたから君は何も聞いて Você こな não かっ me たけど perguntou nada, 絶対に知 mas りたいだろうなっ eu て sabia 思 que った você から estava morrendo de 先に答 curiosidade, えてあ por げ isso たんだ resolvi me こ antecipar. のまま聞き逃げなんて許さないよ A sua vez. Calma, meu filho. Mas foi você que quis contar. そんな送りつけ詐欺みたいなどう受け取るかは君の自由だけど Calma 口に aí. 出してみると Então tá bom, mas. Calma. Mas eu não perguntei nada, foi você que começou a contar. 案外気が楽 Então にな tá るよ bom, mas desabafar faz a gente se sentir bem melhor, sabia? ほらほら Ou será que você prefere que eu dê uma ajudinha para começar? Deixa eu adivinhar. No passado 分 esqueceu. かったから
Fica aqui, セ fica ル aí, ピコ hein? とトリビアの2人は O CEP 私 e a とお兄ちゃんよ Truvia, り少し遅れ eles て entraram na ヘイ instituição リオス Helios 研究所に転校して como きたの。 alunos transferidos, um pouco depois de mim e do meu irmão. なんていうか家柄がすごくて、 Eles vinham de uma família influente, 二人とも eram 講師 filhos グループのトッ adotivos プ。 de もうセイント総帥の養子だったんだよね。 Mocente, o もち líder ろ da ん成 corporação 績優秀 Futura, で、 e tinha notas incríveis. あっという間にみんな Não の注 demorou 目の nada 的 para になっ eles たって。 virarem o centro das atenções da instituição. 同じカローレ先生の教え子として、 Nós quatro eram todos alunos da 私たち professora は Ca- すぐ友達になったの。 então não demorou para virarmos あの amigos. 頃、 Naquela época a gente私たち tinha はまだ planos 未来に lindos 希望を para o 持ってた。 futuro. Desvendar as esferas フォロ negras e ーを até 隅々まで解析して、 conquistar 六 as 大フォロ 6 grandes ーを完全に esferas 征 negras 服 de す uma るんだっ vez, てね。 como a professora e os outros diziam. 先生たち Era の como 言葉を借り capturar るなら、 totalmente o sol chamado それ Helios. は。そして成績上位4位に入った Depois 私 nós たちは quatro que, 晴れ tive, て que 知能 tínhamos 推 as 奨隊を埋め melhores 込まれ notas, る選ばれし4人になれたんだ。 acabamos sendo os únicos escolhidos para receber o implante das lentes cristalinas inteligentes. その性能をテ Aí ス no トするための experimento para 実 testar o 験で desempenho das lentes cristalinas inteligentes, 力 eu を perdi o 制御でき controle. ずに暴走し E た o 私 cético は、 acabou morrendo por minha causa. 私が病院のベ E ッド quando eu で目を覚ま finalmente した頃 acordei に na は、 cama do hospital, fiquei sabendo que a Truvia tinha sido levada pelo pessoal da Corporação Futura logo no dia seguinte. 次にトリビアと会ったのは Só fui reencontrar ela de novo quando a キュー antiga と陥落 capital の時だっ caiu. た。講師グループの救助隊と一緒に現れ Ela た時 apareceu は junto com a equipe de busca e resgate da Corporação Futura. Pra falar a verdade, eu nunca imaginei que a gente ia encontrar numa 夢にも situação 思わ daquela. なかった。私もお兄ちゃんもひどい怪我だ Quase っ eu た。 estávamos muito feridos, mas a gente ainda não queria voltar. みんなを Voltar para a 助けられ instituição ないかっ Helios, て思っ que て já たところだ estava った em ruínas, para salvar mais pessoas. トリビアたちに A gente 何でも explorou, するからって a 協 gente 力をお implorou 願 para い a したんだ Truvia けど、 pela ajuda da Corporação 帰っ Futura てきたのは e a gente estava disposta a voltar para a Esfera Negra, para guiar eles e fazer qualquer coisa, mas ela recusou sem hesitar. Galera, eu vou deixar aqui uma pausa. Está que ele quer muito alguma coisa e eu já volto. Voltei. Vamos lá continuar. A gente parou para a tour pela ajuda da Corporação Futura e a gente estava disposto a voltar para a Esfera Negra para guiar eles a fazer qualquer coisa, mas ela recusou sem hesitar. その後のことは O que aconteceu depois, eu já あ não んま lembro りは muito っきり bem. 覚えてないけど、私とお兄ち Mas ゃんは naquele dia, na Todos Helios, Shirokagiri, além de mim e do meu irmão, Helios ninguém mais Kenkyujo de- sobreviveu. ただ二人の生存者になったことだけは確か。それで Depois, Yo-yaku em ima Rascafelier, eu acabei encontrando a Truvia de novo. 昔のことを A ちょっ gente と conversou 話した sobre けど、 algumas coisas do passado, mas o jeito que ela falava dava a impressão de ser なんだか sobre 一線 algo を引いて que るみ não たい tinha な不 nada a 思議 ver な com 反応 ela. でさ、あの子と Eu não sabia como encarar ela, desde então não importa o que eu faça, eu não consigo deixar de sentir que estou sendo それ vigiado. がトリビアの視線なのか。 Aquele olhar, não sei se era o olhar da Truvia, do Séptico ou 君自身の視線ってこと talvez seja o seu あるかも próprio. よ。あの時こうしてれば Olhar daquela sua Ano versão toque no ni passado modoreba. que vive se arrependendo, repetindo Sonna sem koukai parar. ni Se ao shizutta menos mama eu tivesse feito 何 algo もでき antes, ないもどかしい自 incapaz 分を de se 君 perdoar, 自身が客観視してる。ある意味では過去の君からの視線、過去としっかり折り dizer 合いをつけるっ adeus て ao passado não é uma tarefa難しいよね。 simples e, além do mais, そもそも nem それ sempre ができる surge 機 uma 会に恵ま oportunidade れる como こと essa. 自体稀なんだから。そう。 Nunca mais vamos ter uma chance. A Truvia foi assassinada pela Dracena, ou aquela coisa fingindo ser a Dracena. ドラキナに化けてた。 Uma coisa fingindo ser a Dracena, Belly, antes de それは話が変わってくる eu よ。 te encontrar, o que aconteceu exatamente? Pode me contar? 私が君を拾う前に何があったの？
Você conta detalhadamente tudo o que aconteceu no DI para Remiel. なるほどね。 Entendo. 一 Sendo 番 assim, 小 a さな da サン cena, グリンガーは a mais jovem das alvoradas, ela já うんうん não. それを判 Julgando 断するの pelo は tempo e pelos ま resultados だ早い atuais, かな creio que ainda não aconteceu. Talvez, de repente, o barulho extremamente caótico vem lá de fora. Os passos apressados e os clamores desesperados dos bang-bus ecoam por toda parte. 外で何かあった O que está acontecendo lá fora? なんだろうね。行ってみ Não ようか。 faço ideia. Venha, vamos lá fora. Voltem logo, não há nada aqui. それは聞き入れかねる。 Eu me recuso. シグリッドさん Isso é Sigrid. Senhora Sigrid, não se aproxime, não tem nada aqui. Ela veio sozinha? Será que ela suspeita também da cena? それは聞き入れかねる。 Infelizmente não posso リンド obedecer. のがここにいることは分 É de かっ meu ている。 conhecimento que a Bella está aqui e eu retornei para levá-la comigo. 公務 Por を favor, 妨 não げるよう願おう。 interfira no cumprimento do meu dever. シグリッドか。これはまた Sigrid, 厄 essa 介 não な vai の ser 来た fácil よ de enganar, Bella. Se リ esconde ンちゃんはどこ que か eu に vou 隠れて pensar て em algo. リンちゃんちょっと Olha o que tá fazendo. Sigrid, シ estou グリ aqui. ッドさんその子たちはあんまりいじめないであげて。リンドの自ら名乗り出てくれたこと。 Obrigado 感謝 por sua compreensão e cooperação, でも Bella. ごめんなさい Mas, Sigrid, me desculpe, não posso ir こ com のまま você. 一緒に帰るわけにはいかない。 Você saiu por conta própria e a Remy também não. Corra e se esconda, ela é perigosa. リンちゃんが出て行っちゃったの Bem, é que は a Bella resolveu aparecer sozinha. Acho que não tem, não tem sentido de. ちゃんと Não 顔 tem を合わせる sentido の eu は me 初めて esconder. かな。 Esse é o nosso primeiro encontro cara a cara, não é vice-diretora da patrulha aérea. レミエ ML. ール。これはこれは。 Isso sim é um 思わぬ収 acontecimento 穫もあった surpreendente. リンドの。ドラ Velha キナ da 様は cena そなた emitiu を uma 心 ordem 配 de してお busca られる。 contra você, mas nosso único それがし objetivo ら é は算 descobrir 数 a 局内 verdade で起き sobre た o こ que とを明らかにしたいの。 ocorreu no departamento 傷 de つけはしな informática, いと約 porque, 束しよう。 por favor, vem comigo. だがエルダ様に刃を向けた資格については、 Já a その管理 fugitiva とも言えまい。 procurada pela tentativa de assassinato da 言っと Eldreda. くけど E fique claro, se Pouco você desse eu decidir desta- agir aqui, 死ぬのは é 君 você 一 que 人 vai だ。 morrer. その息はよし。 Como você pode saber だが antes 試 de してみねば tentar? わからんだろ。私は別にいいんだ。 Eu não me importo, afinal sou uma Ima criminosa será procurada. erro, Nunca grosseiro, fui traição, exatamente uma desprezo, santa. でも君はこのまま Mas だ você と quer mesmo morrer assim, como uma marionete controlada por um monstro sem 何も saber a 知らないまま verdade? 死んでいくことになるよ。言いたいことがあるのなら、 Então は fale っきりと申 claramente, せ Nomeia. Não tenho paciência para あ enigmas. あ Ah, muito bem. 噂 Você 通りの堅 realmente 物だね。 sabe acabar com a graça das coisas. Ih, Então eu vou logo 君 dizer. たちが血眼で探してる A alvorada Mira que Tabule estava no departamento de 今 informática 算数局 era にいるよ。 de Tabu かわいいかわ disfarçado. いい。何 O que você りんちゃん disse? は驚かなくていい Ah, よ eu ね。 esperava essa reação da Cidinha, mas você também, Que bem. jeito, Achei que não você já conta, tivesse descoberto. E de onde você tirou い isso? や、ちょっと想 Primeiro, e 像 de が onde você 先を tirou 言った isso? Eu と sei いうか que não era ド a ラキ da ナ様じゃ cena, ない mas と思って o たけど、 Gita Blue Bull. Tabule? Não pode ser. 作り話だとしても。 É uma Genda bela tem de uma- uma história, né? Eu estava esperando você dizer algo como ousas atacar a ドラキ honra ナ様を侮辱するな da senhorita とか da 言いなが cena. ら突っ込んでく E る um くらい ataque の de 試合を見せてよ。 lança, eu esperava até Falei, preparado. Ou será que você sempre sub... 面と向かってドラキナと喋った時、何か変 Ou だ será なっ que て思っ você たんじゃ sempre ないか suspeitou な que a alvorada no departamento de informática não era real? Ó, por ela vir sozinha, eu também achei que ela já soubesse disso. そう確信する Como に você 至った pode ter わけを certeza de que era Gita う Blue? ん直感 Talvez intuição? Sereni, Também tem a Lin confiança Chan que no tenho na Shinrai Belle e um pouco de Olha, raciocínio lógico. 論理的な推理。リンちゃんたちはね、
Pelo que a Belle me contou, eles seguiram o caminho da fuga da singularidade pela ascensão de energia ドラキナの執務室だったんだって e acabaram no escritório da そこ Dancena. に現れたド Em ラキナは seguida, a falsa Dancena apareceu, afastou Billy e わざ Cícia わざリンちゃんの仲 e 間た pouco ちを depois 追い返 demonstrou し sinais de mutação 正 etérea, 体を表すと preparando-se para atacar com a Belle. けどその時 No entanto, ト foi リビア nesse って子 momento que a が Truve タイミング apareceu. 悪く執務室 Ela に来ちゃ também って viu a impostora e acabou virando um alvo número 1 まあ dela. シグリッド Depois disso, 君 Sigrid, が você 命令 recebeu を uma 受け ordem だたそ Dancena の後 a trazer a Belle de volta do どう departamento de せ血まみれのト informática リビアを見せられて e リ descobrir ン a ちゃんがやっ verdade. たんだって Eu não estou, 言われたんでしょ eu não estou errado, estou. シグリッドさん Sigrid, pode ser que você não queira acreditar, ドラキ mas ナ isso 様じゃない何 é か o の que eu vi 子 com 供 meus próprios い olhos. かにも De fato, eu ドラ recebi キナ uma 様 ordem はそれがしにそうお da っしゃった senhora Dancena, mas そ o れ que が isso 何だと prova? いうのだ シグリッド Deixa eu explicar, Sigrid. Antes de você chegar aqui, ouvindo apenas um relato da Belle, eu pensei que ドラキナの Eu 体 pensei 内にあ que る o 合格 núcleo が暴走 kármico して dentro da Dancena havia perdido o 決心 controle に変わっちゃったのかもしれない e transformado em entrelance. Mas com base no que sabemos, se ela tivesse se tornado um 人 entrelance, 間が決心に seria 変わってし impossível まった manter ら a consciência, それ以前 qualquer の意識 consciência を humana. 保てるわけがない Quanto mais 君に quanto mais 悟ら dá れない ordem よ a うに話す você. なんてだから E depois de descartar essa シンギュラリークを追って hipótese, て気づいたこと combinando a descoberta da Belle 決心の sobre a 妖怪が fuga 同 da 時に複 singularidade 数出 com 現していることを合わせると o aparecimento recente de várias larvas de ギル entrelance. タブルルかバシュムのどっち É か muito が provável que o Gita Blulu ou o ドラキナと合格を Banshee 媒介に融 tenham 合した可 usado a 能性 fuga が da 出てくる singularidade para chegar ao departamento de informática わ e かる com か o な núcleo kármico como dele, tenha se fundido tenha se fundido com certa medida com a Dancena. だがありえない O que, あ como りえないって言えるなら vejo que você já tem conhecimento básico sobre entrelances e núcleos kármicos. Isso facilita どうやっ bastante. たのかはわからないけど Para ser mais claro, não sei como a Alvorada fez, かつて自分 mas が持 pelo って que いた vemos 合格 agora, を é bem 三つに分 provável け que て ela tenha それぞれを dividido o 三人 núcleo のサンブリン kármico ガー em に três 持たせてみ partes たい e as entregou a cada uma das três ギル alvoradas. タブルルとバシュム Isso explica porque o 決死 Gil の妖体が2体も現れたのはおそらく Isso explica porque o Gita Blulu e o Banshimu apareceram 私たちが見 juntos つけてないだけで como larvas de entrelance. E pode ter um terceiro que ainda. Pode ter um terceiro que a gente ainda não さ achou. っき偽ドラキナが O ギルタブ motivo ルル de だ eu って言った achar のも que não さす era がに Bashimu バシュ é ム bem は大き simples. すぎると思っただけだ É から bem simples. Bashimu é grande demais. Se tivesse aparecido em Astabu, não teria como passar despercebido. もちろんまだ見ぬ Portanto, 3体目が現れたって Ou é 可 o 能性 G も da 十分ある Blulu, よ ou é a terceira lava que ainda não descobrimos. 誰であれそいつ Ele はドラ atacou a キナを取り Dracena 込むってい e う conseguiu, 目的を mas 果た não したけど completamente, senão ま não だ teria 彼女として motivo para ela 振る ficar 舞っている passando のは por ela. 例えるならコントローラ Para ー dar の um 奪い合い exemplo, é como uma briga pelo controle. とまだ A mente da ドラキナは Dracena 抵抗してて e a da 二つ de の意識が Gil 体 da と合 Blulu 格の主導権を争ってる coexistem, competindo pelo corpo e pelo núcleo kármico. ただこの感じだと Pelo que se vê, parece que Gita ドラキナは Blulu 画面端 está って感じ em かな vantagem. 黙って聞いていればそれは Isso そなたの一方的な言い分に Isso 過 é ぎるではない apenas a sua visão そ das して coisas. そなたの推 Além 論は disso, あ se a くま Bella でリンドの tivesse 証言に立 mentido 脚してい para るこ você, とよ nenhuma もや das, co- 忘れたわけではないだろうな nenhuma das suas conclusões se それ sustenta. は確かに私 Eu が嘘をつ realmente い não てた tenho ら como それまでだけ provar ど que não estou 大 mentindo. 丈夫だよリンちゃん Relaxa, Bella, eu acredito em 君が você 本 e 当 em の tudo こ que とを você 話して falou. くれたって私たち Lembra da regra do jogo de perguntas e respostas? Não né? precisa falar tudo, mas não いつ pode それに mentir. シグリッドだって E já que você está disposta a nos ouvir até o final, Sigrid, 話し合 acho い que の não há 余地はあ espaço ると para 思 uma うんだ conversa け mais どな sincera entre nós, não? 何を話し合うというのだ Quer conversar そ sobre o んな quê? の決まってるよね Obviamente あの sobre 小 como さな agir サンブリンガーを para どうやって resgatar a 助けるか pequena って alvorada こと dessa situação. O que acha? Interessado? ボンプの目も多いし続きは中で話そう Há muitos horários por aí, vamos conversar em outro lugar. まさかこのような No 場所 setor に de 身を refluxo, 潜め não imaginava que você estaria escondido aqui. 皆
Ah, eu pensei que você tinha me deixado escapar de propósito. Nunca imaginei que a patrulha aérea pudesse ter uma falha tão grande na rede de vigilância. Não está exagerando um pouco? Antes de tudo isso, eu também não pensaria que alguém aceitaria viver nos esgotos como um bando de bang bugs. Também meio chocada quando cheguei aqui. Bom, podemos jogar conversa fora depois. Vamos falar sobre o que fazer com Gita Blue, ou melhor, Quadrant 100. Primeiro, o inimigo já tomou o DI, o que de certa forma equivale a controlar o sistema de comunicação de Roscafelier. Isso que significa que não podemos usar nenhum dispositivo para nos comunicar com ninguém agora, senão serão descobertos rapidamente. A Daciana de fato instruiu que monitorassemos de perto qualquer sinal de comunicação anormal na ilha. Viu só? O inimigo já está começando a mostrar as patas, sem ofensas aos tiranos. Aos tiranos, claro. Eliminar não seria difícil, a questão é como fazer isso de forma discreta. Mesmo que eu não tenha certeza de que conseguiria derrubá-lo de uma vez, ninguém sabe quanto ele já se fundiu ao núcleo carne. Se agirmos precipitadamente, no pior dos casos, todos em Roscafelier vão testemunhar da cena se transformar em um eterno. Nesse caso, mesmo que consiga salvar a cena, aos olhos de toda a Roscafelier, teremos resgatado apenas um monstro que pode se transformar em eterno a qualquer momento. Não esperava que você se importasse tanto com a ordem e a estabilidade de Roscafelier. Por que eu não me importaria? Esse é o paraíso que minha amiga ergueu com as próprias mãos. Remier tem razão, precisamos de um jeito de conter as posturas sem chamar atenção. Tentar se enfrentar no DI de novo provavelmente não vai funcionar, mesmo que esse grid ajudando a tirar os guardas do caminho, a impostora vai perceber qualquer tipo de comportamento incomum. E se a gente conseguir fazer a impostora sair do departamento de informática e ir para algum lugar isolado onde ninguém viesse? Espero. Tive uma ideia. Remier e Sigrid, eu sei como resolver isso sem ninguém descobrir. Pode falar. Amanhã à noite, o DI vai fazer um banquete de boas-vindas para os visitantes da ilha no salão de recepção. O banquete vai ser oferecido pela própria Daciana, o que significa que ela com certeza vai estar lá. Realmente parece uma boa oportunidade. Podemos nos disfarçar de convidados em vez de tentarmos nos enfrentar no DI. Seria muito mais prático. Mas, velho, com tantos convidados não claro, como vamos passar despercebidos? E se uma fuga da singularidade aparecesse no local bem na hora que a impostora chegar? Ou então, um túnel formado por uma fuga da singularidade. Podemos mandar a criatura de volta usando o mesmo truque que ela usou a chegar a esta. E se por acaso não tiver nenhum soldado da patrulha aérea patrulhando pelo local nessa hora, ninguém ia perceber, né? Estou ficando cada vez mais confusa, velho. Como faria para uma fuga da singularidade surgir no meio da recepção do departamento exatamente no momento certo? Ontem eu e a Remier encontramos a cena do crime no nível inferior do setor de retrofluxo. Também descobrimos como a fuga da singularidade foi criada. Acho que consigo recriar isso. E se tudo ficar sob controle, não vai haver riscos para ninguém no banquete. Dá um troco na mesma moeda, né?
Sim, desde que eu tenha dados estáveis de observação na esfera negra para fazer os cálculos. Ah não, o EP não tá aqui. Eu tenho como... E não tem como contatar o Wise ou a Fada. Como vou conseguir dados de observação estáveis da esfera negra? Sua expressão ficou estranha de repente, Ben. Se está preocupado em conseguir dados confiáveis da esfera negra, eu não sou especialista, mas posso ajudar de alguma forma. Nas profundezas da esfera Escamol, há uma área de ruína chamada de Host Wicks. Anteriormente, durante uma patrulha, encontramos lá algumas instalações muito semelhantes aos equipamentos usados no DI para processar os dados de Rosetta. Mas devido ao tamanho excessivo, acabamos sendo deixados para trás e nunca fomos recolhidos. Se os equipamentos estiverem funcionando, pode dar certo, mas se o processamento dos cálculos BUS... pode dar certo, mas sem os processamentos dos cálculos BUS, pode levar uma eternidade para os bug BUS da gangue Enar. Quase todos os bug BUS da gangue Enar já foram cálculos BUS do DI. E se eles toparem ajudar a gente? Você não lembra, Beren? Na visão deles, as 3 alvoradas são todas impostoras. Enfim, deixa essa parte comigo. Pelo menos o profeta Bu deve me conceder esse favor. A próxima questão é como entrar na esfera Escamol sem que a impostora perceba. Ao mesmo tempo, você e Remiel voltam a olhar para Sigrid. Por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão me olhando assim? Nada demais, só estou pensando que uma certa vice-diretora da patrulha aérea talvez tivesse algum meio de nos levar até a esfera Escamol. Amanhã cedo voltarei aqui e encontrarei uma forma de levar vocês até Host Wick. Também posso fingir que não encontrei vocês essa noite. Essa é toda a ajuda que posso oferecer. E se eu perceber que tudo o que me contaram não passa de mentira, eu vou assumir a responsabilidade por essa decisão a qualquer custo. Sigrid se vira para sair, mas hesita na porta antes de baixar. Antes de ir, quero confirmar mais uma coisa, Remiel. Você já tentou assassinar a senhora Eldreda. Então por que está disposta tanto a salvar a senhorita assim? Porque nenhuma delas é a alvorada que eu estou procurando. Para mim, elas representam o mesmo que esta cidade no céu. Presente deixado pela alvorada para este mundo. Só não quero ver as coisas que a minha amiga valoriza serem destruídas tão facilmente por esses monstros que surgem do nada. Sem dizer mais nada, Sigrid vai embora. Em seguida, você e Ramiel levam um tempo para explicar tudo para o profeta Bu. Ele hesita por um longo tempo, mas acaba aceitando o pedido. Está ficando tarde, é melhor descansar cedo. Tudo vai depender de amanhã. Ok. A gente acabou de terminar o ato 3 e... GG, rapaziada. A gente continua na próxima live de ZZZ, tá? Então, GG.